Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, temos o Instagram, Facebook, blog e YouTube, né? Já falei? Pois é, você está então entrando no local onde tem muita informação. Tem muito texto, por exemplo, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá e aproveite usando com prudência. Eu transmito a liturgia pesquisando em sites fidedignos para colaborar com os meus seguidores, principalmente aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, querem ser salvos, e aqueles que são presidentes de celebrações da palavra e eucarísticas. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 15 de outubro de 2024, terça-feira, dia de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, dentro da 28ª Semana do Tempo Comum, ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. A cor litúrgica é branca, no rito temos o prefácio comum ou das virgens e o ofício da memória. Então é uma memória obrigatória, não é memória facultativa, é obrigatória. Memória em homenagem a Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Antífona da entrada. Assim como a corça que suspira pelas águas das correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Salmo 41, versículos 2 e seguinte. Oração da coleta, rezemos. Deus, que pelo vosso Espírito suscitastes Santa Teresa para indicar à Igreja um novo caminho na busca da perfeição, concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamados pelo desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. O que vale é a fé agindo pela caridade. É uma chamadinha da leitura. Agora vamos à leitura em si. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé, agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 118 na Bíblia Vulgata e 119 na Bíblia de Jerusalém. O refrão é este: Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Repitamos: Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Os versículos são
41, 43, 44, 45, 47, 48, refrão 41a. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre e eternamente cumprirei. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto mais que tudo. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Repitamos: Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Agora a aclamação está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E depois temos a proclamação do Evangelho, Lucas 11, versículos do 37 ao 41. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Então, dai esmola do que vós possuis, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre este Evangelho, Lucas 11, versículos do 37 ao 41, no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, diz o seguinte, falando sobre a primeira leitura de São Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Na primeira leitura que ouvimos, Paulo diz aos Gálatas e a nós que a vida cristã é estar na graça de Cristo. A salvação não se encontra na observância da lei mosaica do Antigo Testamento, pois o que nos justifica é a fé agindo pela caridade. No Evangelho, um fariseu preocupado com os rituais de pureza prescritos pela lei ficou escandalizado porque Jesus não lavou as mãos para a refeição. Jesus escancara a insensatez farisaica. Não adianta a pureza ritual se o coração é impuro, cheio de maldades e roubos. Nesse contexto, Jesus associa caridade e pureza. A verdadeira pureza está nas obras que favorecem os irmãos. Refletindo a palavra que Deus nos dirige hoje,
percebemos que a fé se expressa na ação caridosa, a mais fina e genuína pureza. Mais uma reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho e diz o seguinte: visto que Jesus veio para todos, não recusa o convite do fariseu para tomar refeição. É que muitas vezes os fariseus se aliam aos doutores da lei para desclassificar Jesus. Também nesse caso, certamente, há segundas intenções. Com efeito, o fariseu estranha o fato de Jesus não respeitar certas prescrições da pureza ritual, lavar-se antes de comer. Jesus, por sua vez, escolhe a ocasião para mostrar ao anfitrião a necessidade de buscar o essencial, a prática da justiça e do amor, que é o centro da nova sociedade inaugurada por Jesus. Daí a sugestão de dar esmola, um gesto concreto que implica envolvimento pessoal e solidariedade. Não se dá esmola só com as palavras. O fariseu que nós somos convidados a seguir, o fariseu e nós somos convidados a seguir Jesus mediante o exercício concreto do amor e da misericórdia. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui diz o seguinte sobre este evangelho. Lucas 11, versículos do 37 ao 41. Jesus não dá voltas quando se trata de dizer o que pensa. Não tem vergonha de dizer ao fariseu que lavar as mãos não é muito importante, que em sua escala de valores existe coisa mais importante que as mãos é o coração da pessoa, e que de tanto lavar as mãos foram levados a pensar que são mais limpos, melhores e mais puros que os outros. Todavia, esses que pensavam assim têm o coração cheio de egoísmo, avareza, ambição. Seria bom aplicarmos a nós mesmos essa narrativa. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Limpais por fora é o título da liturgia comentada de Santini. Bem, um banco informa: o mercado mundial de cosméticos e higiene pessoal faturou aproximadamente 433 bilhões de dólares em 2012. O mercado brasileiro, com um faturamento de 41,8 bilhões de dólares em 2012, representa cerca de 10% do mercado global e é o terceiro maior mercado do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. Vai longe a Idade Média, quando não havia lá tanta preocupação com a limpeza. Mais longe ainda, a Terra Santa nos tempos de Jesus, onde os conceitos de pureza e impureza eram de capital importância para os grupos mais religiosos, como os fariseus. A origem bastarda, o contato com gentios, certas profissões, curtidor de peles, coletor de esterco, publicanos, eram condições de impureza ritual, afastando as pessoas do culto divino. No evangelho de hoje, Jesus de Nazaré sentou-se para a refeição com as autoridades daquela época, sem as abluções preparatórias, causando escândalo ao anfitrião. O mestre aproveita a ocasião especial para lembrar que a pureza interior era a mais importante e que de nada vale muita higiene externa se o íntimo da pessoa cheira mal. A lição prática para nós é que a pessoa humana tem dois lados, o exterior e o interior. Se ambos devem ser cuidados, sem dúvida, o interior é mais importante. Se os pecados tivessem cheiro, houve santos que tinham o dom de cheirar os pecados,
não haveria perfume suficiente em nosso mundo. Tantos gastos com limpeza do corpo e tão pouco tempo dedicado ao exame de consciência. O Evangelho nos interpela a buscar o essencial, mesmo envolvidos por uma sociedade pagã que vive de aparências, valoriza o sucesso, a fama, os bens acumulados, não levando em conta se os meios para fazer fortuna incluem a exploração do próximo. Nessa sociedade, o corpo recebe toda a atenção em uma espécie de culto religioso. Multiplicam-se academias de ginástica, onde o esforço e o suor aparecem mais e parecem conservar os últimos sinais da ascese entre nós. Vale recordar a pergunta de Jesus: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a alma? Mateus 16, versículo 26. O próprio tempo se encarrega de manifestar o real valor de tudo. A beleza, a força, a riqueza não resistem ao tempo. Enquanto isso, os santos envelhecem em paz, servindo os irmãos até no último suspiro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Vamos aos santos do dia. A santa da missa do dia 15 de outubro é Santa Teresa, virgem e doutora da Igreja. Faleceu em 1582. Vamos saber um pouco da história dela. Aos 20 anos, ingressou no Carmelo de Ávila. Aos 40, com a ajuda de São João da Cruz, começou a reforma da Ordem do Carmo. Compôs vários livros que contêm sua altíssima doutrina e suas experiências místicas. De acordo com o padre Evaldo César de Souza, Teresa de Jesus, ou Teresa d'Ávila, nascida no dia 28 de março de 1515, foi educada com os irmãos dentro dos exemplos e princípios cristãos. Seu amor ao Cristo fez com que planejasse fugir de casa aos 7 anos, a fim de entregar-se ao martírio. Na adolescência, Teresa afastou-se um pouco da vida exemplar e apegou-se às vaidades humanas. Seu pai a conduziu então para estudar no colégio das Agostinianas, mas uma grave doença a obrigou a voltar para casa. Neste período, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais e com 20 anos decidiu tornar-se religiosa. Desta vez fugiu, com sucesso, para morar no convento carmelita de Ávila. Vivia atormentada por pensamentos e tentações. Após outro período de doença grave, Teresa concluiu que era hora de converter-se de verdade e empregou todas as forças do coração em sua definitiva vivência da religião, tomando o nome de Teresa de Jesus. Aos 39 anos ocorreu sua plena conversão. Pequena e sempre adoentada, ninguém entendia como conseguia subir e descer montanhas para percorrer os conventos da Espanha. Em 1560, teve a inspiração de um novo Carmelo, onde se vivesse sob as regras originais. 2 anos depois, fundou o primeiro convento das Carmelitas Descalças da Regra Primitiva em Ávila. Apesar de toda esta atividade, ainda encontrava espaço para transmitir ao mundo suas reflexões e experiências místicas. Registrou toda sua atividade e sua vida com espiritualidade mística em livros como O Caminho da Perfeição, As Moradas, a Autobiografia e outros. Doente, morreu no dia 4 de outubro de 1582, aos 67 anos. O Papa Paulo VI, em 1970, proclamou Santa Teresa d'Ávila doutora da Igreja, a primeira mulher a obter este título. Santo do dia 15 de outubro. São Barcem, bispo, faleceu em 379. Por sua fé católica, Barcem foi condenado ao exílio pelo imperador Ariano Valente. Necessitou trocar 3 vezes de cidade, falecendo em Edesa, na Turquia.
Santo do dia 15 de outubro, São Severo de Trèveris, bispo do século V, acompanhou São Germano de Auxerre na erradicação da heresia pelagiana na Bretanha. Severo pregou aos germanos o evangelho. Morreu em Trèveris, na Alemanha. Santa do dia 15 de outubro é Santa Tecla de Kitzingen, abadesa do ano 790, religiosa beneditina de Wimborne, na Inglaterra. Foi enviada à Alemanha para ajudar São Bonifácio. Regeu os mosteiros de Orsenfurt e Kitzingen. Santa do dia 15 de outubro, Santa Madalena de Nagasaki, virgem e mártir, faleceu em 1634. Filha de mártires, consagrou-se a Deus como terciária agostiniana recoleta. Foi dependurada de cabeça para baixo num poço e resistiu durante 13 anos a este suplício, invocando constantemente Jesus e Maria. Santo do dia 15 de outubro, Beato Gonçalo de Lagos, presbítero, faleceu em 1422. Foi sacerdote português da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Embora fosse grande teólogo, preferiu dedicar-se à instrução de crianças e pessoas com pouca cultura. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso papaizinho do céu, Abba, como dizia Jesus no seu dialeto aramaico, Abba, papaizinho do céu. Todo pai quer o melhor para o filho, mesmo quando dá um não. Imagine então o Pai Celestial. Ok? Qualquer resposta é a melhor. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final, hein? Vamos viver com Jesus para sempre, por todos os séculos dos séculos. Para isso temos que crer nele como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se, encarnou-se, morreu na cruz por nós, mas venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Então seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados. E como disse São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na volta definitiva de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Pesquise, faça cortes com responsabilidade, com prudência, com caridade, com amor.